Olá pessoal do sétimo ano, tudo beleza? This is Mr. Rocha again para mais uma videoaula. Então pessoal, o conteúdo dessa lição, lição 5, a lição aborda a diferença entre os verbos make e o verbo do. Em muitos casos eles são traduzidos como fazer em português, daí que surge a dúvida, principalmente no início assim. A gente pensa em português, fazer, tenta jogar para o inglês e aí fica a dúvida. Qual que eu uso? Do ou make? Obviamente há algumas combinações que a gente vai ver usando o verbo do ou outras usando o verbo make, que nossa língua não vai equivaler ao verbo fazer. Mas de qualquer forma, vamos abordá-las aqui agora. Então, a diferença básica entre um e outro é que do geralmente é usado, repito, é usado para atividades mais gerais e make é usado geralmente no sentido de criar, produzir, fabricar. Então, when you make something, vejam bem, when you make something, então surge algo é produzido, algo é preparado. Essa é a ideia. Claro que há muitas exceções a essa explicação, porque há muitas frases fixas, né? Ou expressões fixas, em que você vai aprender que com a palavra X você tem que usar do, e com a palavra Y tem que usar make, e aí a gente vai memorizando, cada caso. Então, voltando à primeira definição, geralmente usamos do no sentido mais geral, no sentido de realizar algo, uma atividade, executar algo e não criar, que seria no caso make. Então, quando dizemos, por exemplo, João, o que você está fazendo nesse momento? Aí a palavra em inglês seria do, ficaria João ou John, ou seja como for, what are you doing right now? Aí João, por sua vez, poderia dizer, estou preparando o jantar. Aí ele diria, I am making dinner. I am making dinner. Que em nossa língua poderíamos também dizer, estou fazendo o jantar. Então lembre-se que nesse caso seria, I'm making dinner. Tranquilo? Então vamos trabalhar um pouquinho em cima do primeiro. Então, do é usado, como já foi explicado, para atividades mais gerais. Por exemplo, não estou fazendo nada em especial. Aí eu diria em inglês, I am not doing anything special. I am not doing anything special right now. Ou seja, estou livre. Então, posso sair contigo, posso fazer alguma coisa, a gente pode fazer alguma coisa juntos, ok? Vamos lá. O do, no sentido de realizar, não é isso que a gente acabou de ver, é muito comumente usado com as palavras relacionadas a work. Então, memorizem aí, work. Então, a gente diz do work, do a job, do a task, do an activity. Veja que aí é no sentido de realizar, executar uma tarefa. Entenderam? Então, you did a very good job. Ou seja, você fez um trabalho, um serviço muito bom. You did a very good job. Já que do é geralmente usado com a palavra work, e a maioria das coisas relacionadas ao work, quando a gente usa, por exemplo, housework, ou seja, tarefas domésticas, melhor dizendo, ou então household chores, que é um vocabulário, que é um termo que a gente viu nas lições anteriores. Household chores é praticamente a mesma coisa que housework. Também usamos o do. Então a gente diz do housework e quando a gente quer especificar o tipo de housework, geralmente também a gente usa do. Então, do the cleaning, do the cooking, do the dishes, do the ironing, até mesmo partes da casa, cômodos, a gente pode usar o do mais a parte da casa, indicando que você vai limpar essa parte, vai trabalhar nela. Então, se você disser, vamos combinar, I'll do the kitchen and you do
the bathroom, ou seja, eu fico com a cozinha, ou seja, eu limpo a cozinha, eu faço a cozinha no sentido de limpá-la, e você limpa o banheiro. I'll do the kitchen and you do the bathroom. Seria mais ou menos nesse sentido, pessoal. Também usamos do com atividades, exercícios físicos. Então, do an exercise, do yoga, a gente viu, né? Yoga, do stretching, ou some stretching, talvez seja melhor dizer do some stretching, beleza? Então, e há muitas outras palavras que não têm a ver com esses tópicos, mas que também são usadas com do, como por exemplo, do me a favor, ou seja, me faça um favor, do me a favor. Então, vejam que a gente diz do the cooking, como eu falei, né? Seria uma espécie de housework. Nesse sentido aí, é como se fosse executar, é a ação de cozinhar. Então, do the cooking, é isso? Cooking, aí é um verbo sendo usado em sua forma nominal, não é isso? Do the cooking. Veja que quando você especifica que você está fazendo, preparando uma comida, você já usa make. Então, por isso que eu posso dizer, por isso que geralmente se diz, melhor dizendo, make coffee, make some juice, make dinner, make breakfast, make a pizza, make pancakes e assim por diante. Então, make tem essa ideia. Em outro contexto, que não tem a ver com comida, mas make também é usado no sentido de fabricar algo. Então, por isso que eu digo make cars, make phones, make iPhone, Apple makes the iPhone. Então, Apple makes the iPhone. Apple, the company, né? The iPhone company. Então, essa é a ideia que make passa. Entenderam? Então, a gente também usa make com algumas palavras que não estão relacionadas a essa ideia de criar, produzir, mas aí aquela coisa das fixed phrases. São combinações fixas que aí, infelizmente, não tem outra receita, pelo menos eu não consigo pensar em outra receita, senão memorizar cada caso. Então, geralmente se diz, por exemplo, make an effort, que seria fazer um esforço. Make money, ganhar dinheiro. Então, veja que é make money que a gente diz, e não com outra palavra. Make plans, seria fazer planos, planejar algo, make plans. Entenderam? Uma exceção ao que foi dito é com a palavrinha bed, que é muito comum dizermos em inglês make your bed, make my bed, no sentido de arrumar a cama. Então, nesse caso aí, não seria necessariamente fabricá-la. Então, a gente diz assim, ó, don't forget to make your bed. Okay? Seria o quê? Não se esqueça de arrumar a cama, né? Make your bed é geralmente usado no sentido de arrumar a cama. Em outro sentido, no sentido de fabricar, aí, obviamente, teria um contexto para definir qual é o sentido. É possível, em algumas variedades de inglês, dizer do your bed. Mas make your bed eu diria que é bem mais comum, pessoal, bem mais comum. Beleza? No livro de vocês há algumas outras combinações, tanto com make quanto com do, então a gente vai trabalhar ao vivo sobre cada combinação dessa. Esse vídeo só foi mesmo para vocês terem uma ideia sobre o uso de cada um desses dois verbos. Beleza, galera? Sobre a diferença, melhor dizendo, entre esses dois verbos. Thank you very much. Do me a favor and watch this video, like it. Tô dando de youtuber agora, né? E se vocês tiverem perguntas, ask me the questions. Cuidado que em português a gente diz fazer uma pergunta, viu, pessoal? Aí já que o Mr. Rocha explicou do e make, só que com a palavra question, geralmente se diz ask a question. Geralmente se diz ask a question. Tranquilo? So, if you have any questions,